Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a integração por partes. É uma nova técnica que vai ser apresentada aqui no curso. E essa técnica ela vem em casos que você vai olhar para a integral e você não vai saber nem por onde sair geralmente, né? São aquelas integrais que você não consegue geralmente ver uma relação comum entre essas duas funções, né? Geralmente quando são funções de naturezas diferentes. Às vezes eu relaciono x com ln de x. Aquela situação que você vai ver que regra da substituição não vai adiantar de nada, certo? Então um exemplo muito comum de quando a gente vai utilizar a integração por partes é, por exemplo, se eu tenho uma função, vamos pegar aqui, se eu tenho uma função f de x, e suponha que essa minha f de x seja x ln de x. E se eu quiser integrar essa função aqui, lógico que eu estou procurando a antiderivada dela, eu vou querer calcular a integral de x ln de x dx. Só que esse tipo de função aqui não tem como chamar u de x, porque isso aqui não vai adiantar de nada, né? A gente vai ver que não vai acontecer nenhuma mudança brusca na nossa integral para que a gente consiga utilizar substituição. E aí também a gente vê que não é possível utilizar integrais imediatas, né? Então, para a gente, integração por partes pode ser uma boa alternativa. Lembrando que não só tem essa técnica, vão ter mais no futuro. Só que por partes, geralmente a gente vai trabalhar bastante com ela, né? Beleza, Thiago. Então, como é que eu consigo encontrar essa integração por partes? Então, a partir de alguns conceitos de derivação, a gente vai chegar nessa integral. Então, pensando nesse exemplo, né, de integral de x ln de x, uma coisa muito interessante é que eu não sei quem é a integral de ln de x dx, certo? Eu não sei quem é isso aqui. Só, mesmo se ela estiver sozinha, eu não sei quem ela é. Ela não é imediata, né? Porém, eu sei que quando eu derivo ln de x, eu encontro 1 sobre x. Então a derivada dessa menina, dessa função aqui eu conheço. Agora, dessa aqui, eu conheço tanto a integral de x, né? Que isso aqui vai ser igual justamente a x ao quadrado sobre 2. Assim como eu conheço também a derivada desse cara, que é 1. Então, a gente já está vendo coisas interessantes, né? Então, quando a gente tem uma situação, geralmente, que a gente só conhece a derivada de uma função, mas a gente não conhece a integral dela, basicamente pode ser que a gente utilize a integral por partes aí. Certo, Thiago? Mas aí, como é que a gente chega nessa integração aí? Então, a gente vai conversando aqui, uma conversa franca entre amigos, e aí vai discutindo alguns conceitos lá anteriores e a gente vai chegar na integração por partes de uma forma bem divertida, né? Eu gosto de falar que a matemática é uma conversa. Então a gente vai conversando aqui algumas coisas e a gente vai chegando no resultado, né? Então vamos lá. Vamos lembrar um pouco de... A gente tinha nessa integral x ln de x, né? Que é a integral que eu estou trazendo como base, né? A integral que a gente geralmente não sabe como calcular sem substituição, com substituição e nem da forma imediata. Eu tenho aqui dois produtos de duas funções, certo? Eu tenho um f de x vezes uma g de x, né? dx. Olha que interessante. Então, eu tenho uma integral basicamente assim. Então, vamos sair desse preceito. Vamos fazer o seguinte. Suponho que eu tenho uma f de x e eu tenho uma g de x. Vamos derivar esses caras aqui. Vamos ver o que acontece. Então, vamos derivar isso aqui. E aí, lembrando lá das regras de derivação, inclusive tem uma playlist completa aqui no canal de derivação, né? Então você pode estar aí assistindo, né? Caso você tenha esquecido de alguma coisa. A derivada da primeira, né? Vezes a segunda função sem derivar. E apareceu um zero aqui, perdão. E se a gente dá uma diminuída no zoom, vai ser a própria função f vezes a integral de g de x, né? Então, basicamente, pessoal, a gente chega nessa situação aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente isolar esse termo aqui. Por quê? Lembra que eu tinha uma integral x, ln de x, dx? Vamos sempre pensar nessa função aqui. Eu posso chamar essa minha função, bem aqui, de g' de x. Por quê? Porque eu sei quem é a minha g de x, né? Que é justamente a função que eu derivo, que eu sei a integral dela, basicamente. E essa aqui, pessoal, eu sei a f' de x, que é 1 sobre x. Então, a gente vai deixar esse termo isolado aqui. Então, vamos fazer de novo para deixar um pouco mais organizado e mais bem visto, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai querer calcular a integral.
Opa, perdão. A gente está, na verdade, derivando, né? Lembre-se disso. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Pronto, agora a gente vai dar uma apagada. E a gente vai demonstrar isso aí. Então, a gente quer calcular a integral. Opa, de novo. A gente quer derivar, na verdade, né? Então a gente quer derivar uma certa f de x vezes uma g de x. Né? E, então a gente vai derivar isso aqui. Isso aqui vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda função mais a primeira função sem derivar vezes a segunda derivada, né? A função derivada. E agora qual vai ser o meu artifício? Eu vou isolar esse termo como eu havia falado para vocês. Então, vamos fazer um isolamento aqui. Então a gente vai ter f de x vezes a linha de x. Isso aqui vai ser a própria função f de x vezes g de x. Isso aqui está integrando, né? Menos a nossa f' de x vezes a nossa g de x. Agora o que eu vou fazer? Eu vou integrar tudo. Como assim, Thiago? Lembre-se que a integral é uma operação, né? Então eu posso fazer uma operação na equivalência. Então a gente vai integrar isso aqui em ambos os lados, né? Isso é totalmente possível, né? Porque é um operador e a gente pode fazer isso. Então vai ficar integral de f de x vezes g de x dx, dá menos um zoom ainda, menos a integral de f' x vezes g de x. Veja que eu já separei as integrais aqui, eu posso fazer isso também. E agora, lembre-se que está faltando aqui a questão de derivação, certo? Pronto, agora a gente pode observar que a integral de f de x, g de x, isso tudo aqui, em questão de derivação, né? Isso aqui é a própria função f de x, g de x, mais uma constante. É óbvio, né, isso, porque se eu tenho 5x derivando, se eu calcular a integral disso aqui, é um próprio 5x, né? Então, a gente só basta substituir aí, a gente vai ter que a integral de f de x vezes g' de x vai ser a função fx, g de x, menos a integral da f'x vezes g de x, faltou dx aqui, né? Dx. E aí a gente chega na nossa integração por partes, né? Então, a gente transforma. Então, vamos trazer o exemplo aqui da nossa função, que é x ln de x, dx. Veja que eu vou chamar justamente esse x de g' de x, né? Por quê? Porque quando eu fizer o desenvolvimento disso, eu vou ter justamente aqui a primitiva dela, né? Que no caso seria x², né? Sobre 2. E a minha f' de x eu vou chamar de... a minha f de x eu vou chamar de ln de x, porque eu conheço isso aqui que é 1 sobre x. E a gente vai conseguir calcular isso aí de forma bem tranquila, inclusive. Existe outra forma de notação também, que é se você fizer, por exemplo, em termos de UDV, né? Então, por exemplo, se eu chamar U de f, né? E dv de g'(x), tá? Então, eu vou fazer integral de U, fazer um pouco mais. Integral de U dv vai ser justamente U vezes v, menos a integral d du v, né? Ou o vdu, né? Pode ser também. E veja que perfeitamente bate, né? Só você comparar com a de cima. E aí a gente chega aí nesse caso aí. Então, eu vou guardar minha fórmula aqui e vou fazer um exemplo aqui, tá? Então, o exemplo que a gente vai trazer aqui de integração é justamente a integral, que integral mais feia, a integral de x ln de x dx. Quem eu vou chamar de f, né? Então veja, pessoal, aqui não tem muito o que fazer. Por quê? Eu sei justamente uma coisa muito interessante nessa função aqui. Qual é? Eu sei que
eu sei que minha f de x pode ser ln de x. Por quê? Porque eu conheço a derivada dela, que é 1 sobre x. Então essa vai ser minha escolha de f, certo? A minha g de x eu vou chamar de x porque eu conheço a g' de x. Opa, perdão pessoal. Eu vou chamar a g' de x porque eu conheço quem é a g de x, que é x² sobre 2, né? Que é a função que quando eu derivo eu encontro... E aí basta a gente agora desenvolver isso aí, né? Lembrando da nossa fórmula, isso aqui vai ser... Vamos fazer aqui em cima a fórmula, só para a gente fazer uma colinha aqui. Então a gente tem integral de f de x vezes g' de x dx. Isso aqui vai ser igual a f de x vezes g de x menos a integral de f' de x, g de x, dx. Pronto. Tá aí a nossa fórmula, né? E aí quem é f vezes g, é só a gente vir na nossa colinha aqui de baixo. A f vai ser o próprio ln, vezes a g, que é o próprio x. Então eu vou escrever x ln de x para ficar mais bonito, né? Então x ln de x menos a integral da derivada, que é 1 sobre x, de f, né, vezes a g de x, que é x² sobre 2 dx. E agora, né, basta a gente fazer as operações aí muito simples que nós temos. X ln de x dx. Isso aqui vai ser x ln de x menos... A gente vai fazer um cortezinho maroto aqui, a gente pode fazer isso com tranquilidade. A gente vai ter integral de x sobre 2 dx. Certo? E aí a gente vai ter integral de x ln de x dx igual a x ln de x menos 1 sobre 2 integral de x dx. E aí a gente desenvolve mais uma vez isso aqui, que vai ficar integral de x ln de x dx igual a x ln de x. A integral de x é x² sobre 2, né? Então menos x² sobre 4, que vai multiplicar com esse 2 aqui, mais uma constante. E aí está o resultado da nossa integral. Então a gente consegue fazer aí de forma bem tranquila, né? Eu vou trazer outro exemplo para vocês agora, né? E eu falo para vocês, exercitem bastante, né? A integral não tem para onde fugir, tem que exercitar. Vou trazer uma função que de cara a gente vai ficar com um pouco de medo, mas é bem simples também, né? Como eu falo, matemática não existe nada complicado, né? E aí os alunos às vezes pensam, eu não queria pensar em fazer isso, mas a gente não pensa mesmo, a gente treina bastante até chegar a uma conclusão, né? Quando os matemáticos eles descobrem alguma coisa nova, não foi de simplesmente um acaso, né? Eles desenvolvem bastantes hipóteses e depois eles chegam nos resultados esperados, né? E é assim que funciona, né? Os alunos pensam muito em genialidade, mas o que na verdade genialidade é basta o esforço individual de cada um que a gente vai conseguindo entender os princípios matemáticos, físicos, químicos e todas as ciências, né? Então, eu vou trazer uma integral mais interessante agora, que é a integral de arco tangente de x. Uma integral de você consegue ver que assusta um pouco, né? Como é que eu vou calcular isso aqui? Eu sei que isso aqui não é integral imediata, né? A gente tem aquela tabela de integrais imediatas que a gente já trabalha. Então fica um pouco, poxa, não dá para usar substituição aqui, é impossível usar substituição. Vou substituir o que aqui, né? E aí a gente pode pensar em integral por partes. Tiago, só tem uma função aí, como é que eu vou utilizar a integral por partes? E é claro que a gente sempre tem uma segunda função que a gente pode tirar da carta da manga, né? Falo muito isso. Por quê? Porque eu sei que isso aqui vai ser integral de arco tangente de x vezes 1 dx. E 1 é uma função, querendo ou não, né? Às vezes a gente não... 1 é um cara muito excluído na matemática, né? Mas o 1 é uma função também como qualquer outra, né? Então não tem pra que ter preconceito com 1, né? Eu falo muito isso. E o legal daqui é que eu sei quem nessa situação aqui, a primitiva desse indivíduo aqui, né, da arquitangente de x. Por que eu sei a primitiva? Porque eu sei, pessoal, o seguinte, né? Eu sei que quando eu derivo esse cara aqui, na verdade, né, a gente está falando questão de derivação. Quando eu derivo arco tangente, né, o que eu encontro, né? Eu encontro justamente a função 1 sobre 1 mais x². Tá? Isso a gente já viu nas derivadas, né? Então, eu sei a derivada de uma função e eu sei a integral dessa função, né? Isso aqui a gente sabe que é x.
Então, isso já facilita muitas coisas pra gente, né? Então, a gente vai partir por esse pressuposto. Porque eu conheço a derivada de uma função e conheço a integral de outra. Então, talvez dê pra gente utilizar a integral por partes, né? Um bom caminho a se pensar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar os outros termos agora. Eu vou chamar meu u aqui, minha função u de... Vou chamar meu u de 1, né? Ou não. Toda vez eu esqueço quando dessa anotação aqui. Na verdade é o dv, então eu quero a derivada, né? Isso. Então eu vou chamar meu u, na verdade, de arco tangente. Por quê? Porque eu sei quem é du. Meu du é 1 sobre 1 mais x quadrado, né? E agora eu vou procurar justamente quem é meu dv. O dv eu vou chamar de 1. Logo v vai ser x. Certo? Então a gente pode escolher nossas funções a partir disso aí. E aí a gente pode simplesmente fazer as substituições diretas, né? Porque a gente sabe que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Né? Fórmula também muito legal de ser utilizada, né? Mais compacta, mais tranquila de ser trabalhada. Que é demonstrada da mesma forma também, certo? E aí a gente só basta a gente calcular a integral de arco tangente de x. Vou fazer outra cor, né? Porque essa cor tá muito... esse aqui tá muito, então vamos ficar integral de arco tangente de x vezes 1 dx. Isso aqui vai ser as duas funções se multiplicando, né? Então vai ser vai ser o x, né? Que isso aqui é a nossa g', né? Então a gente vai procurar a g de x. G, arco tangente de x. E aí a gente vai ter justamente, né, menos a integral de. A gente vai ter o próprio x aqui de novo, vezes 1 sobre 1 mais x quadrado dx. E aí fica de tarefinha para casa para vocês, porque isso aqui a gente já calculou nas aulas passadas e agora é só correr para o abraço, né? Então veja que a integração por partes vai integrar uma técnica que vai ser muito utilizada na sua vida acadêmica e também lá fora, né? Se você for um engenheiro, né, você vai ter que integrar muita coisa. Se você for um físico, vai ter que integrar muita coisa também. Vou ficando por aqui, né? É sempre um prazer enorme trazer essas aulas para vocês e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Até a próxima.